Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo lançamento do gênero terror nos cinemas, que tem agradado bastante o público, tem sido bastante elogiado pela crítica também. Todo mundo está cogitando que esse é o melhor filme de terror do ano até esse momento. Então, fiquei curioso, fui conferir e estou aqui para dar minha opinião sobre ele. É claro que eu estou falando de A Hora do Mal. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. A Hora do Mal nos leva à cidade de Maybrook, mais especificamente à escola primária dessa cidade, onde um fenômeno inexplicável aconteceu. Na madrugada de uma terça para uma quarta-feira, às 2h17 da manhã, 17 crianças de uma turma de 18 dessa escola saiu no meio da noite para o escuro rumo ao desconhecido correndo e nunca mais voltaram, o que deixou os pais desesperados querendo saber o paradeiro dos filhos, onde estavam as crianças e, é claro, procurando alguém para culpar. A pessoa que eles encontraram é Justine, a professora responsável por essa turma, que eles acreditam ser algum tipo de bruxa que pegou as crianças para fazer algum tipo de ritual pagão e por isso as crianças da turma dela e apenas as da turma dela sumiram. A partir dessa premissa e do mistério que cerca essa história, nós vamos acompanhar um filme que desenvolve sob 6 pontos de vista. O de Justine, a professora responsável pela turma, que vai investigar o que aconteceu, não apenas para provar sua inocência, mas também porque se preocupa com os alunos dela, ou um policial que faz parte ali do corpo de polícia da cidade, que tem um envolvimento com Justine, e ele em certo momento vai se conectar a essa trama também. James, um cara em situação de rua que é viciado e que também vai ser arrastado para o centro desse enredo. Archer, que já está envolvido nele até o pescoço, porque ele é o pai de uma das crianças que desapareceu, e ele é o que é mais enfático em culpar Justine pelo acontecido. Então, a gente vê que existe uma animosidade entre eles ali inicialmente. Marcos, o diretor da escola, que está envolvido porque ele é responsável por administrar a instituição onde as crianças que desapareceram estudavam. E, por último, Alex, a única criança da turma que não desapareceu. Então, a gente vai acompanhar todos os eventos por esses pontos de vista para que a gente consiga ter uma visão maior do que de fato aconteceu ali, através dos olhos de todos esses personagens, para enriquecer o enredo, a narrativa e a visão do público no desenvolvimento desse mistério. A direção desse filme aqui está a cargo de Zack Cregger. Ele também é responsável por Noites Brutais, um filme de terror de 2022, que eu fiz análise para ele aqui no canal também, e que me agradou em algumas partes e me desagradou em outras. Assim como esse filme, Noites Brutais também usa essa dinâmica de diferentes pontos de vista para contar a história. Mas em Noites Brutais, a primeira metade do filme segue o ponto de vista de uma personagem e a segunda, o ponto de vista de outro personagem. Mas apenas a primeira metade desse filme funciona aqui. Tudo que fica entre ela e a conclusão, para mim, não funcionou tão bem. Principalmente porque o personagem que a gente segue na segunda metade não agrada tanto, não é tão carismático. Então, foi algo que me incomodou naquele filme. Mas aqui, parece que ele aprendeu com o erro dele, porque todos os personagens que a gente acompanha são interessantes, a gente se diverte. É um filme de terror que deixa a gente tenso, que deixa a gente instigado, mas que também consegue carregar um pouco ali no humor, e é um humor diferente do normal, é um humor bizonho, é um humor que incomoda, mas a gente ainda não consegue evitar dar aquelas risadinhas entre uma coisa e outra aqui no filme. Então ele é muito eficiente em construir essa atmosfera tensa, mas ainda assim conseguir trazer um aspecto de leveza à história também, para que os personagens não fiquem tão focados naquilo de somos assim, é um mistério, isso aqui é um filme sério. Eles têm ali as multifacetas deles sendo exploradas, então eu gostei de como ele trouxe esses personagens aqui e se preocupou em atribuir carisma e profundidade a cada um deles de uma maneira que faz com que a narrativa saia extremamente satisfatória aos olhos do público. A maneira de filmar de Zack Cregger é diferente e única. Eu ousaria dizer até peculiar, mas não de uma maneira ruim, e sim de uma forma que a gente não consegue ver nenhum enquadramento como os dele em outro filme. E isso já traz ao filme também um aspecto de autenticidade,
de único, assim como a história também traz isso, porque ele fornece uma história que não revela muito do enredo dela inicialmente. A gente vai descobrindo tanto quanto os personagens vão descobrindo no decorrer da narrativa. Então, é algo que mantém a gente instigado, curioso, querendo saber o que está por trás daquilo, o que aconteceu, onde estão essas crianças. Então, conforme a história vai progredindo, a gente vai se pegando mais tenso, perdendo esperanças, questionando coisas, levantando teorias, e tudo isso fomenta ainda mais o engajamento que a gente tem nessa história. O elenco é incrível também. Julia Garner é uma excelente atriz e ela prova isso aqui mais uma vez. Nós temos a oportunidade de ver ela em dois papéis totalmente diferentes no cinema atualmente, como Shalabal em Quarteto Fantástico e como Justine aqui nesse filme. E ela é uma protagonista muito boa, muito magnética, tem sua profundidade, tem seus problemas. É muito interessante ver ela em cena e ver como ela explora essas camadas da personagem dela. Josh Brolin está excelente também. Na verdade, ele está em um momento excelente da carreira dele. Ponto. Ele faz um papel de Archer aqui, o pai de um dos alunos desaparecidos. É ele que mais se confronta com Justine, e ele também é um personagem cheio de camadas. A gente gosta de acompanhar ele nesse filme aqui, porque ele tem os problemas dele, ele tem as questões, ele quer descobrir onde o filho dele está. Então também é um personagem bem profundo e bem interessante de acompanhar. Alden Ehrenreich e Austin Abrams, que fazem o papel de Paul e James, são os dois pontos de vista mais cômicos do filme. Acompanhar eles dois é o momento do filme em que você mais vai dar risada, porque são personagens que são cômicos, mas que também têm serenidade, que tem as sequências ali de terror também, e eles conseguem passear muito bem entre esses dois aspectos, de uma maneira que é extremamente satisfatória, é muito legal de acompanhar também, e são dois personagens que cativaram minha atenção imediatamente quando eu comecei a acompanhar o ponto de vista deles no filme. Já Benedict Wong e Kerry Christopher, respectivamente Marcos, o diretor da escola, e Alex, a única criança da turma que não desapareceu, são responsáveis pelos pontos de vista mais reveladores do filme, porque eles nos trazem as informações mais cruciais do que está acontecendo de fato ali. E, obviamente, são as partes mais tensas, porque é quando a gente de fato vai adentrar o terror e a gente não vai sair dele até a história se concluir em um final que é de fato apoteótico. Ele traz uma sequência que é satisfatória, mas ao mesmo tempo chocante, e eu fiquei muito satisfeito com o desfecho desse filme aqui e como eles conseguiram construir, costurar cada personagem nessa teia muito bem enredada para que tudo culminasse na forma como ela se conclui aqui. Então, é um filme de terror extremamente eficiente e bem construído, que faz você ficar pensando sobre ele durante todo o desenvolvimento e até depois do filme se encerrar também. Tem momentos para referências aqui, esse filme acena muito para It e para o Iluminado em algumas sequências, e é possível ver a referência clara a eles aqui nesse filme. Então eu gostei bastante do resultado, de como eles conseguiram pegar todos esses elementos, incorporar. Zack Cregger conseguiu aprimorar ainda mais a direção dele e o roteiro, porque ele também assina o roteiro desse filme aqui, aprendendo com os erros do filme anterior e fazendo com que esse aqui mostre que ele consegue sim evoluir e nos torne ainda mais curiosos para o que ele vai nos trazer a seguir. Dessa maneira, A Hora do Mal é sim um dos filmes de terror que mais me agradaram esse ano. Eu saí da sala de cinema pensando sobre ele, estou pensando sobre ele até agora, levantando teorias, procurando coisas que eu não notei nele ainda. Vou rever esse filme com certeza em busca de mais pistas. Então, é esse filme que te faz querer mais e mais dele. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre A Hora do Mal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte e chama que a gente faz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!